Olá, família da Holândia. Estamos aqui com uma pessoa que vai mostrar para vocês o que é um instituto, né? Um instituto que agrega, que acolhe, que inclui, né? Estamos aqui com Simone, que é a fundadora do Instituto Chefes Especiais. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Eu tô super feliz de estar aqui, depois de várias tentativas, né? Finalmente. Verdade, a gente tá um tempão tentando ter esse encontro, né? Muito bom te ter com a gente. Nossa, eu que tô feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Por aceitar nosso convite. Eu falei, eu ando falando obrigada pelo convite. Mas que convite, Paula? Você convidou ela. Tá bom, vai, eu te convido a estar aqui. Obrigada. Ai, que delícia. Já começou gostoso, vai, o papo. Ai, gente, que incrível. Simone, que incrível poder ter você aqui. A gente já fez tantas tentativas, né? E a gente estuda os convidados, então a gente ia estudando. Vamos estudar. A Simone dos Chefes Especiais, gente. Vamos ver como é o trabalho, vamos descobrir. Então, a gente já sabe como é o trabalho, porque nós já estudamos, o convite demorou a ser concretizado. O convite não, E então conta pra gente um pouquinho quem é os Chefes Especiais, quem é a Simone, por que desse instituto, né? Se eu falar muito, vocês me cortem, tá? É porque eu vou falando, eu vou me empolgando, né? E aí eu tento me controlar, mas... Vamos lá. Bom, são 18 anos de trabalho, né? Nós completamos a maioridade agora em maio. E eu comecei o Chefes Especiais, não imaginava ter instituto, ter aberto um café, nada disso, né? Mas eu comecei o instituto porque eu queria agradecer a vida que eu tinha, de ter 2 filhos saudáveis, de ter um emprego, de ter uma casa, essas coisas que a gente tem e que a gente nunca agradece. A gente só fica pedindo, né? Pedindo para o cara lá de cima, quando eu tiver um melhor carro, quando eu tiver um melhor emprego, quando eu tiver isso, tiver aquilo. E não, a gente tem, graças a Deus, tudo, né? E ter uma família é uma coisa muito especial, né? Então, eu comecei isso em agradecimento, né? A ter coisas que me deixavam felizes, né? E eu falei, poxa, eu preciso doar um pouquinho do meu tempo e da minha energia em prol de alguém. E aí eu fui pesquisar o que tinha na época. Então, pessoas carentes tinham muitos projetos sociais, para idosos tinham muitos, mas para deficiente não tinha absolutamente nada. Né? E eu falei, poxa, é por aí, né? Porque eu vou fazer o quê? Para outros projetos que tem um monte de coisa, mas eu não entendia nada de nada. Né? Os meus filhos não têm nenhum tipo de deficiência, eu falo, a não ser a língua comprida, né? Mas agora eles já são moços, a língua diminuiu. Mas eu comecei isso exatamente porque eu queria doar um pouquinho do meu tempo. E por 7 anos eu não formalizei o instituto, porque eu sempre tinha aquele preconceito, né, de que você ter uma ONG é você fazer filantropia. Né? Então, eu não queria nada disso, né? Eu queria dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro e ponto, né? E aí, com o tempo, você vai vendo que isso é uma tamanha de uma besteira, né? Tem trabalhos sensacionais e que são a maioria, né? E aquelas outras coisas é minoria que dá mídia, né? E aí eu quis fazer alguma coisa, mas eu queria fazer alguma coisa que não fosse obrigação, porque acho que tudo que é obrigação é muito chato. Então eu falei, vamos fazer umas aulas de gastronomia. Por que a gastronomia, né? Na verdade, a culinária, né? A gente fala gastronomia porque é mais chiquinho, fica mais bonitinho, né? Mas é culinária, a gente come todos os dias, né? E a culinária, ela dá autonomia para as pessoas, né? Como você fazer a sua própria comida, né? Você se virar na sua casa, isso é uma baita de uma autonomia, né? E aí resolvemos pegar a gastronomia para fazer esse trabalho. Então, quem melhor para ensinar? Chefes de cozinha, né? O pessoal fala, mas você não tem psicóloga, psicopedagoga? Eu falei, gente, o meu instituto é uma escola de gastronomia. Para que eu vou pegar psicólogo para ensinar? Para que eu vou pegar psicopedagogo para ensinar? Eu vou pegar chefe de cozinha. E é por isso que dá tanto resultado, porque eles têm o linguajar comum, e isso é inclusivo,
Muito. Né? Isso E é outra muito coisa, inclusivo. Eles já têm isso Já no tem, dia a dia. Exato. Pra sair um pouco desse universo, né? Precisa É, disso, mas- muito, claro. Sim. Mas a gente precisa de outras coisas também que incluam de verdade. E geralmente chefe de cozinha é tudo ogro, né? É óbvio que a gente dá um treinamento, fica junto, tem todo um suporte e tal. Mas eles falam uma linguagem que é diferente da linguagem que eles estão acostumados. E isso traz muito resultado. Por quê? Porque eles se sentem incluídos. Né? Então eu brinco que eles fazem bullying comigo, eu devolvo bullying. E assim é Porque a não nossa fica vida. naquela coisa, eu tenho que falar assim porque tem síndrome de Down. Não está tem, tratando são todo pessoas mundo comuns, gente. Não tem, né? Não tem essa. Óbvio que às vezes o entendimento é maior e às vezes é menor. Então você tem que ter o jogo de cintura para saber de que forma você aborda quem. Né? Que nem aquela história, mas eles são todos crianças. Eles não são crianças, gente. Alguns são, óbvio, né? Mas os alunos que eu atendo, eles não são mais crianças. Mas eles têm a carinha de criança, tal, até uma certa idade. Depois eles acabam envelhecendo com uma rapidez maior, né? Mas isso é uma coisa que a gente trabalha muito nos outros. Mas como que eu trato ele? Como que você trata uma moça de 24 anos? Você vai falar, senta no colo do titio? Você não vai falar. Então, é assim que você vai tratar a pessoa, né? Com a idade que ela tem e ponto. Né? Claro que você vai ensinar alguma coisa de uma forma diferenciada, né? Quem sabe, às vezes, nem vocês sabem o que é um bowl, né? Não. Eles não têm obrigação de saber. Então, tudo que a gente ensina lá é com linguajar técnico, mas de uma forma muito simples para que eles entendam e para que as mães aprendam também. Né? Então, quando a gente ensina com esse linguajar técnico, automaticamente, aparecendo uma oportunidade de trabalho, eles têm a base. Né? Então, eu tenho gente que foi trabalhar comigo lá no Instituto de Cozinha, com experiência, não sabia o que era uma frigideira. Gente, todo mundo sabe o que é uma frigideira. Né? Então, e a pessoa não tinha nenhum tipo de dificuldade de entendimento. Né? Então, a gente precisa entender que é um contexto, né? É um todo. Né? Então, a gente mostra o linguajar técnico, mostra o que é e explica. E assim, você falou uma vez, não precisa repetir mais, né? Porque... E depois, se você fala errado, eles te cobram, né? Verdade. E muito legal, assim, primeiro você trazer essa história sobre a gratidão. Realmente, né, com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu me pego pensando nisso, como a gente precisa ser grato mesmo, assim, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Então, é muito legal ver que você... Eu não conhecia, não sabia essa parte que veio da gratidão, o seu instituto. Então, a gente aprende cada vez mais a ser grato pelo que a gente tem. E porque você não tem pessoas com deficiência na família, né? Contrário da gente. Agora eu tenho 300. Agora você tem 300 filhos. Nossa, Tá querendo me excluir dessa? Não. Mas é muito incrível o seu movimento, como foi, assim, você queria se doar, né? Não queria ali ser mais do mesmo e falou, poxa, tá carente essa parte, né? As pessoas com deficiência, elas também precisam de ter alguma oportunidade, desse olhar e tudo mais. Tanto que os chefes especiais, né, a gente conhece desde que eu soube que seria a Mãe Atípica. E o Instituto da Holândia foi por conta da Mel, né? A Mel é minha inspiração, minha maior inspiração. Mas porque eu comecei a conviver com a Mel, com uma pessoa com deficiência, e comecei a olhar mesmo, assim. E realmente, se mais pessoas que saíssem um pouquinho fora da caixinha, poxa, eu não preciso ter uma pessoa com deficiência para abraçar essa causa, para abraçar uma causa, o mundo seria muito melhor, né? E o seu olhar vai ser diferente do nosso, porque de repente o meu olhar como mãe talvez falaria, nossa, mas a gente precisa, né, de alguma forma, e você, não, poxa, peraí, não precisa. Eu preciso de chefes de cozinha aqui, são eles que vão ensinar. Exato. Né? Porque a gente vai ter sempre um cuidado maior, né? Aquela coisa. Mãe e de repente mãe, a gente. Né? Mãe. E sempre, meus filhos são adultos e meu filho foi viajar, chegou, tá tudo bem, cuidado, tá frio. É ridículo, né? Mas a gente vai ser isso pro resto da vida. Sim, não tem porque assim, jeito. eles manuseiam o fogão e tudo mais.
o pessoal lá Manuseiam, é claro, fazem eu tenho tudo. alguns projetos, porque não são todos que eu vou dar uma faca de chefe, não são todos que eu vou deixar mexer no fogão. Então, a gente tem alguns projetos e a gente vai identificando qual se encaixa em qual. Né? Mas não quer dizer que esse que entrou, que hoje eu acho que eu não posso dar uma faca de chefe na mão dele, que amanhã ele não vai estar ali, né? Usando aquilo, manuseando e se diferenciando, aprendendo. Então, até dentro do instituto, eles têm ali uma evolução ali. Tem, e a Legal. evolução é enorme. Na pandemia, gente, eles estavam assim a toda nos projetos. E aí entrou e falou, poxa, a gente vai ficar uma semana parado? Depois passou uma semana, poxa, mas mais uma semana, né? E olha quanto tempo, né? E aí eu falei, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa para eles não regredirem. Uhum. E aí nós começamos a fazer aulas online. Então, fazíamos primeiro com os professores nas suas casas. A gente tirou todo o conteúdo, mudou todo o conteúdo, porque eu não ia obrigar o chefe a sair, comprar aqueles ingredientes, se expor, né? Porque a gente tinha sim. muito medo, né? Sim. E eu falei, então, a aula hoje vai ser com os ingredientes que você vai fazer para o seu almoço, o que você tiver na sua casa. Olha que legal. E aí eles começaram a fazer. Claro que ficava uma porcaria, porque filmava com celular, não sei o quê, mas eles tinham as aulas. E também não era obrigatório o aluno devolver a tarefa cumprida, porque também não ia fazer os pais saírem e irem atrás, né? Então, no começo foi meio difícil. Foi uma adaptação também uma adaptação ali. como para todos, né? Sim, para todo mundo. Depois eu perguntei para esses professores, quem de vocês tem segurança de vir para o instituto e a gente gravar daqui? Porque vai ficar uma coisa mais padrão. Às vezes eles falavam termos lá que eu entrava em desespero, porque, gente, eles não vão entender o que é isso, né? Então, eu precisava estar junto, né? Porque a gente fala, não fala isso, vamos voltar, fala isso, né? Porque eles têm que entender, não é a gente que tem que entender, eles têm que entender, né? E aí a gente fez dos chefes especiais um estúdio de gravação. Então, a gente fazia a captação das imagens lá, edição, começou a fazer tudo. A Sazon ajudou a gente com muitos, como que chama? Perdi a palavra. Ingrediente. Não, com os ingredientes, não, com a ilha de edição, com as câmeras e tudo, né? Com a produção. Com a produção, fugiu. Então, mas foi também com muito ingrediente, legal. porque tinha Sazon. Não, ingrediente eles não ajudaram. Eles ajudaram pra gente poder fazer essas aulas, né? Legal. Eles deram treinamento e tal. Então, ficou assim uma coisa profissional, né? Que legal. Então, foi muito bacana, porque depois as coisas foram melhorando e as aulas continuaram. Então, tinha aluno até fora do país fazendo. Então, eu comecei com 10 alunos no início, eu acabei com 80. 8 turmas, né? Então foi muito legal. E a evolução deles, que no início eu tinha minhas dúvidas, foi assim gigantesca. Por quê? Porque eles assistiam a aula, a gente não mandava a receita pronta, a gente mandava os ingredientes que os pais precisavam providenciar. Aí o aluno tinha que assistir, ia, voltava, ia fazendo o seu caderninho. Então eles trabalharam leitura, entendimento, trabalharam tudo, né? E aí eles começavam a fazer a receita deles, e aí as mães tinham que filmá-los fazendo, desde o início até o final, porque eu queria entender se eles estavam sabendo, onde eles estavam errando. Cada turma era uma turma de WhatsApp, né? Cada turma tinha o seu professor responsável. Então, através do vídeo, o professor, que era o chefe de cozinha, ia corrigindo. Ia falando, você pegou errado, porque a gente deu um treinamento para as mães antes disso. Olha que legal. Porque elas estariam com ele, então elas precisavam saber. Então elas tiveram o treinamento para depois a gente passar as aulas para eles. E no início eu comecei a perceber que as mães são safadas. Desculpa, mas vocês sabem. São safadas. Por quê? Porque elas queriam me enrolar. Elas pegavam e faziam o seguinte, elas mandavam a receitinha linda, maravilhosa, porque a mãe concorre uma com a outra, né? Não, meu filho fez mais bonito, não o meu. Aí na semana Ana, seguinte você faria o isso? outro Eu tava sim, melhor. eu faria. Já Eu conheço. sim, gente. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou acabar com a alegria delas. Vou acabar, não tem essa não. Aí elas tinham que filmar.
Aí os pratos saíam às vezes horríveis, né? Mas ela, foram ué, que eles que aconteceu? fizeram. Aí a gente falava, não, mas você pode caprichar mais, faz assim. Gente, que orgulho, sabe? Eles ficaram assim sensacionais. Mas, gente, e foram eles mesmo, É, porque a gente então. tinha que ver, né? Sim. Não, mas isso que você falou, a gente acabou de ter um podcast que falou sobre isso, né? De acreditar no filho. Porque claro. quando deixa, a mãe deixa fazer, né? Pais deixam, se vocês deixarem, seus filhos vão fazer. Então, se a gente Exato. fizer por eles porque a gente quer mostrar que eles são capazes, a gente tira a capacidade deles. É muito contraditório, né? E eles têm muita capacidade. A gente tem que dar oportunidade e os pais têm que acreditar. Né? Eu vivo falando para as mães, se você achar que o seu filho é um coitado, ele vai ser um coitado para o resto da vida, porque a sociedade inteira vai achar ele um coitado. Aqui não tem lugar de coitado. Se você achar ele coitado, vai procurar outra instituição, porque aqui não é o lugar dele. Né? Aí as mães ficam meio eu sei que você está me olhando assim com uma cara meio de reprovação, mas é isso. Eu sou a dona do galinheiro e tem que ser assim. Não vai falar assim com o Luca, né? Gente, olha, Não, o eu Masterchef, eu sofreria no Masterchef. Eu nunca que eu iria. Alguém falar comigo daquele jeito, eu ia chorar. Eu tenho uma aluna que foi pro Masterchef. É. Obviamente, a gente já sabia que ela não iria prosseguir. Ou talvez sim, Mas né? é porque as dificuldades são grandes. Às vezes, até pra gente da área é difícil. Então, a gente sabia que não tinha essa condição, né? Mas só o fato, não que ela não possa ter lá na Sim. frente, né? Mas naquele momento, não. Então, ela foi e ela passou, tal, na primeira seleção ali, foi toda bonitinha, ganhou um broche do Jacan e tal. Olha. E foi legal, super legal. E isso é mostrar para as pessoas, né? O quanto eles podem. E outra coisa, ela tentou. Tentou. Ela isso, tentou. é exato. Se a gente não tentar, é isso. a gente não vai saber se a gente vai conseguir ou não. Exato. Verdade. Nossa, eu sempre quis subir numa prancha na praia, mas eu nunca subi porque eu tenho medo. Mas você já tentou? tentou? É. Nunca. Não, então, tá vendo? Nunca. Ah, mas eu não gosto muito de mar, porque não importa. Você tem vontade, vai lá e faz. Não é? Tenta. Exato. Eu brinco com os meninos, né? Porque assim, em algum momento eles vão se cortar, em algum momento vão se queimar. É natural. É. Gente, eu tô com uma queimadura aqui da Airfry. Air fry. Coisa Parabéns. Se fosse no fogão. Você precisa fazer aula Ai, com a precisa- gente, tá? Tem vaga pra mim? Vamos ver, né? E aí eu falo pra eles, vocês já repararam que todos os chefes de cozinha têm o braço tatuado? Que a maioria deles tem. É de tanto eles se queimarem, deles se cortarem. Aí eles ficam... Então, quando um se queima ou se corta, eles não acham um problema, não tem aquele choro. Oh, mãe, eu me cortei, né? Por quê? Porque é a chancela do chefe. Você é chefe Você de já é cozinha, chefe. né? Olha lá, tá vendo? As tatus são por causa disso. Tá explicado. Então, aí eu peguei e arranjei um lugar lá com um amigo meu. É o marido dela que tem os dois braços tatuados. Já entendi o porquê que o Bi tá com os braços tudo tatuado. Tá vendo? coitado. É culpa dela. Mas você quer uma dica? Elogia tudo que ele fizer, porque assim Eu só elogio, ele faz, então, eu entendeu? elogio e só ele faz mesmo. Então, é isso aí. Mas ele Até porque cozinha senão a bem, Mel, né? coitada, ia passar fome. E aí arranjei um lugar para eles fazerem tatuagem. As mães queriam me matar, óbvio, né? Sério? Sério, de graça. E aí, assim, não, as mães que queriam levavam. Quem Que não legal. Quisesse, ok. A Mel vai ser tatuada. É isso aí, tem que tatuar mesmo. Eu tenho muita aluna tatuada. Ah, o Lucas, se quiser tatuar, ele vai tatuar. Já tem uma Não, desconstrução por isso, mim, né, por mim, gente? a Mel vai ter tatuagem. Pois Pela é. Lilian, não. A Mel? A Mel. A Laura. É que a minha filha, ela saiu do centro cirúrgico toda tatuada. Porque a anestesista viu, né? Eu e meu marido, todo tatuado e tal. Ai, que lindo. Aí ela falou assim, gente. posso colocar uma tatuagem nela? Aí eu falei, pode. Achei que ela ia colocar uma tatuagenzinha e tal. A Mel voltou com os braços e as pernas fechadas. Assim, ó. Ai, gente. Tatuada. Que lindo. E pra mim foi tão incrível isso, tanto que Que no aniversário lindo. de 3 anos eu comprei um monte de tatuagem porque ficou tão forte pra Nossa, mim. até me emociono. Que lindo. Foi muito Que lindo que ela- sensibilidade. Exatamente. Né? Foi uma sensibilidade. E aquela coisa que era tudo tão difícil, aquele cenário da UTI, eu olhava pra Mel, a Mel entubada, tudo.
toda tatuada. Então, deu não é uma leveza, mas sabe quando eu fiquei lá vendo as tatuagens, ela foi tratada... Ela me trouxe uma outra coisa ali pra pensar, pra ver, e trouxe um significado, assim, maior ainda das tatuagens. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. E, nossa, me emociona essas coisas, porque eu gosto muito lá no Instituto de fazer coisas que ninguém faz, coisas diferentes, né? Esse último Dia das Mães, o que que acontece? Vocês que são jovens não têm mais essa referência do que são as mães que têm filhos mais velhos, né? Geralmente, essas que têm filhos mais velhos, os maridos deixaram, né? Quando souberam, elas se batalharam sozinhas. Os pais de hoje não, os pais de hoje são atuantes. Tem o Dr. Google, que a gente busca informações. Ainda tem muito, viu? Tem. Tem, 70%. 70% ainda. Ainda isso? 70%. Os pais abandonam quando descobrem da deficiência intelectual. É um absurdo, né? triste. Mas, enfim, são pessoas, né? E a gente só tem que lamentar isso, né? Mas, enfim. E aí, essas mães, que são mais as mães que eu trabalho, né? Porque eu atendo mais os maiores, elas esquecem que elas são mulheres. Então, sempre Dia das Mães, eu faço alguma coisa especial para elas, né? Então, como geralmente elas não têm com quem deixar os filhos, obviamente que não dá para eu fazer tudo que eu quero. Mas assim, ano retrasado a gente fez um ensaio fotográfico com elas. Aí a maioria delas falou, poxa, mas não dá para fazer um ensaio sensual? Uau, Né? legal. Elas precisam lembrar que elas são mulheres. Sim. Esse ano, o que eu fiz? Tem um chefe que ele é todo bonitinho, todo gostosinho, todo cheio de tatu, todo marombadinho, né? E aí elas ficam loucas quando ele tá lá. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, esse ano eu vou chamá-las para uma aula de culinária. Obviamente, né, mãe cozinha e tal, não é uma coisa presente de Dia das Mães, mas vai ser diferente. Os meninos vão só assistir, tirar foto, como elas fazem com eles. Os papéis vão ser invertidos. Aí o chefe começou a dar aula, mostrou o que ia fazer. Aí ele sacou do bolso um par de algemas. Mentira! É o seguinte, quem errar vai ficar algemado a mim. Aí ele algemava as mães na cadeira com a mão para trás, fazia massagem e tal, né? Não pode tirar foto. Então a gente não tirou foto de ninguém para não dar problema para ninguém, né? Não vamos comprometer as mães. Mas as mães falavam, chefe, eu errei, chefe. Vem ver que porcaria. Queria errar, né? Então, Quer gente, deixar a Lilian lá fazer Deixa a Lilian. Sim, eu ele faço não com ela. faz, mas a gente foi uma aula tão divertida, sabe? Tão divertida. E é isso que elas precisam. Depois a gente chamou uma banda de samba, tal. Depois veio o pessoal do Mackenzie que toca em formaturas, em carnaval e tal. Legal. Então a gente fez a maior festa lá para elas, né? Então é super legal a gente fazer coisas diferentes que também as resgatem como mulher, Sim. Sim. né? Necessário. Porque você vê a agenda delas e a agenda deles, Uhum. né? E também tem que ter essa vida, né? A gente precisa lembrar que a gente também precisa de cuidados, né? Exato. E não muito, só a né? gente, né? Os pais, o Júnior é um pai muito presente, né, Júnior? Sim. Graças a Deus, a Lilian tem aí um pai presente que ajuda com as meninas. Então, só que a gente precisa olhar para essas mães. Precisa. Sim, com certeza. Todo a mundo precisa de um importância. colo. Tem alguém que faz um projeto que é Cuidando do Cuidador. Olha Onde eu levo o Luca para fazer as terapias. E lá ela tem uma moça que faz massagem, tem uma moça que faz limpeza de pele. Então, olha que legal. isso, É é sobre isso. isso. Sim. Né? Cuidando Resgatar de a quem autoestima, cuida. né? Porque teve até um episódio nosso, né? Que a gente chegou em algum lugar e a Ana sempre fala dessa história. Que a gente chegou num lugar e as mães... quem que são as mães dessas crianças com deficiência? São vocês? Nossa, mas bonitas assim. Porque a gente estava arrumado, estava bonito. Porque a gente não... Tem aquele estereótipo, né? É o que estereótipo. eles são anjos, né? E as mulheres são canonizadas, Ou né? são velhas, são mais velhas, são mais velhas. Também. Né? São pessoas... enfim. Que não eu se acho cuida, na que verdade. Não se cuidam, acham que a mãe, o pai, né, que vive ali a deficiência, a pessoa coloca numa caixinha. É o mundo da tristeza, né? E não, somos felizes demais, gostamos. A Mel é super vaidosa.
Então, assim, a gente precisa quebrar mesmo, sair dessa caixinha. Gente, Futura olha só, tatuadora, A gente né? tava, a gente tava onde esse final? Numa pizzaria. E a gente lá, todo mundo conversando, dando risada, fazendo bagunça, a Mel jogando as coisas, né? E aí chegou uma moça, né? Uma moça que trabalhava no restaurante e falou: eles são trigêmeos? Eram 3 crianças com síndrome de Down. Aí a gente saiu chorando de dar risada. E eu já tinha passado por isso, eu e a Pamela com a Mel e o Luca. E aí a moça me perguntou, eles são gêmeos? Aí eu falei, gêmeos da síndrome de Down, pode ser. Pode ser que sim. Aí ainda ela respondeu, nossa, e vocês são as mães? Eu falei, Mas qual o falei problema? pra Pamela, tá achando, tem outra mãe aqui? Mas a Fer falou que ela respondeu também pra essa moça, falou, assim, mas de mães diferentes. Aí ela perguntou, mas eles são família, né? Ela, família do coração, pode ser? Porque a moça não tava se convencendo de que, assim, eles eram, né, por conta das características. E por mim tá tudo bem, a gente leva muito Mas natural é isso que eu acho legal, sabe o que acontece? Às vezes eu tenho mães que falam assim, nossa, eu entrei no restaurante, eu sofri um preconceito porque o restaurante parou para olhar o meu filho. Aí eu fico pensando, eu não vivo isso, né? Mas assim, eu viajo muito com eles. Então, a gente já foi para o Rio várias vezes, participar de vários programas, não sei o quê, para Mato Grosso, para vários lugares. E vou eu com eles, né? E eu nunca percebi isso comigo. Não sei se o meu olhar é diferente, mas eu nunca percebi. O que eu percebia, muitas vezes, eram pessoas solícitas comigo. Ah, você quer que te ajude a colocar a mala? Né? Você quer não sei o quê? Aí um outro senhor, ele falou, porque a gente não pega fila especial, a gente pega fila comum, né? Aí uma das pessoas falou, você não tem que estar aí, você tem que estar lá. Eu falei, mas por que eu tenho que estar lá? Porque lá é fila de deficiente. Eu falei, tá, mas eles não estão com problema na perna, não estão com problema no braço, então é aqui que eu vou ficar, né? Aí ele foi chamar, não contente, ele foi chamar a pessoa da empresa e tal. Eu falei, eu não vou sair daqui, né? Aí um outro dia que eu fui, um dos meus meninos falou, lá. Eu falei, mas o que é lá? Era fila especial, né? Eu falei, mas o que é lá? Lá, nossa fila. Tá com dor no pé? Não. Tá com dor no braço? Não. Se você estivesse com algum problema, estaríamos lá. Tua mãe não vive brigando por inclusão? Inclusão é aqui, a gente esperar a nossa vez. Ah, então tá. Ficamos lá e ponto. E eu falo muito isso para as mães. Talvez vocês me linchem, tá? Mas eu falo muito isso para as mães. É porque o meu olhar é diferente. O meu olhar é diferente, né? Então, eu acho que se a mãe briga por inclusão, é inclusão em tudo. É óbvio que a gente releva muitas coisas, porque, né, tá certo, se precisasse estar lá, estaríamos lá, né? Mas eu queria que eles sentissem o mundo de verdade. Ó, vamos esperar a nossa vez, né? Cada um leva a mochila que conseguir carregar, porque eu não vou carregar para vocês. E aí tinha um deles que era grandão, fortinho. Eu falei, você que devia levar a minha, né? Um baita marmanjo desse, você que tem que carregar minhas coisas, né? Então é muito legal que eu passo assim, eu aperto. Eu tenho mania de apertar quem eu gosto, né? Às vezes até peraí, qual que é o seu signo? Escorpião. Ah, eu falei assim, eu acho que ela é de Áries. Com ascendente em Áries. Ah, sabia! E eu adoro apertar. Então, eles passam, eu aperto. É claro, tem alguns que eu não aperto porque eles ficam bravos. Eu aperto. E exatamente isso que falava a nossa fila é lá, ele passa e aperta. Quando eu não aperto ele fala... que foi, Vagnão? Não apertou. Que legal. Aí ele falou, eu sou seu filho. Eu falei, não sou mãe de marmanjo de 37 anos, não. Que legal. Nossa, mas isso que você disse, pra mim também é muito diferente. Eu amo chegar com a Mel nos lugares. Eu sempre gostei de aparecer, né, gente? Sou ariana, atriz, eu sempre gostei de... Então, quando eu chego nos lugares, eu gosto que as pessoas olhem. Eu gosto de chegar nos lugares, eu não me sinto incomodada com os olhares. Por que eu não me sinto? Porque não passei por nenhuma situação de preconceito. Obviamente, uma vez ou outra, pode ser que eu passe em algum lugar, mas a maioria não. A maioria olha por quê? Ou por curiosidade, ou porque eu chego muito feliz com a Mel, eu chego mostrando a Mel, eu quero que vejam a Mel. Eu quero que vejam a Mel ali, naquele mesmo lugar que estão todos. Que legal. Eu quero que ela frequente todos os lugares. Então, assim, eu fico muito feliz, eu adoro que me olhe, pode olhar, né? Eu ponho a Mel aqui em cima. Põe. Mas porque eu acho também, eu acredito muito
que a Mel, ela veio, nós mudamos muito, né? Agindo dessa maneira, a Mel, as pessoas com síndrome de Down já são pessoas que acabam sendo naturalmente excluídas em alguns lugares. Então, se eu colocar a Mel aqui e começar a excluir ela, como que ela vai fazer parte do mundo? Se a exclusão vem de casa, né? Né? Exatamente. Então, não, olha, a Mel tá aqui. Gente, olha, tem lugar pra Mel brincar? Ah, ela tem síndrome de Down, olha, a Mel quer brincar também, você ajuda ela? E aí, eu vou conversando até com as crianças. Então, eu tenho muito desse movimento, eu acho que nunca me importei muito com frases também, que as pessoas, geralmente, as mães se importam, mas entendo, também respeito, mas eu me importo mais com a intensidade. Por exemplo, essa parte da fila, que você falou. Eu não me importaria, e acho que a gente... Porque, na verdade, assim, eu falo que eu não luto muito pela igualdade, eu luto pela equidade, né? Então, assim, eu não me importaria da gente ir na fila, que é da Mel. Às vezes tem o direito dela, eu falei, o direito da minha filha ela vai usar sim. Então, ela vai usar o direito dela. Mas eu também ficaria nessa fila, e não me importaria se essa pessoa falasse, olha... Tem aquela fila, você prefere? E aí, isso é uma escolha minha. Do que impor que aquela fila é da Mel. Não. A fila é onde eu quiser. Se eu quiser usar o direito dela, ok, eu vou. Mas eu posso ficar nessa fila também. Eu tenho esse direito. Todo mundo faz o que acha que é melhor. Exatamente, é isso. E a gente tem que respeitar isso, né? Essa questão de, às vezes, você falar, preconceito, eu acho que às vezes, claro, preconceito existe, né? Mas eu acho que muitas vezes é curiosidade, porque às vezes a pessoa não sabe como chegar e conversar com aquela pessoa. Né? Então ela acha que tem que ter alguns dedos, porque não faz parte do mundo dela, né? Eu não sei qual a sua profissão, por exemplo, mas assim, eu sei aquilo que existe no meu mundo, né? Na profissão do outro, na vida do outro, eu não sei. Então é óbvio que eu vou ter curiosidade de saber se eu quiser fazer parte ou interagir de alguma forma, né? Então eu acho que muito do que a gente fala que é preconceito não é. É mais curiosidade de não saber, de querer até se aproximar, mas não saber como ou se deve. Ou muitas vezes de como vai ser recebido, né? Sim. Também tem isso. A pessoa né? tem medo, a gente sempre fala, pode perguntar, gente, porque eu seria hipócrita, sempre falo isso, se eu falar que eu sabia antes como lidar, quais são as terminologias certas. Não lembro se alguma situação que eu passei com uma mãe, com uma filha com síndrome de Down, como foi que eu me comportei. Então, assim, claro, obviamente, não em situação de preconceito, jamais fui preconceituosa, eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas eu não sei se naquele momento, de repente, usei alguma palavra capacitista, eu não sei. E hoje que eu sei o que cabe a mim ensinar. É que toda hora é uma novidade, é uma história diferente, que nem era portadores de síndrome de Down. Hoje, se você falar isso, te lincham, né? Então, toda hora muda isso. Sim. Né? E nem sempre as pessoas que não fazem parte do universo, mundo que a né? gente existe, sabe disso. Sim. Né? Então, é a mesma coisa que você falou de capacitismo em relação ao nome Chefes Especiais, né? Quando eu abri o café, chamar Chefes Especiais Café. Por quê? Porque existe o Instituto Chefes Especiais. E o Instituto Chefes Especiais, ele aconteceu há 18 anos atrás, em 2006. Não existia esses termos, não existia isso, aquilo, tal. E Chefes Especiais, ele não foi dado o nome por causa dos meninos com síndrome de Down. Chefes Especiais são os chefes de cozinha que dão aula para os meninos e dividem o seu know-how. Por isso eles são especiais. Mas os meninos, quando eles fazem uma aula, eles já acham que eles são chefes. Então, eles se apropriaram desse nome. E tá tudo bem. Eu sou uma chefe especial, eu sou advogada, eu não cozinho. Né? Mas se faltar um professor para aula, eu sei dar aula. Eu vou dar de alguma forma, nem que for um miojinho, mas eu vou dar. Né? Então, assim, todo mundo que está envolvido ali são chefes especiais. E a gente tem muito orgulho disso. Né? Então, mas o nome veio dos chefes de cozinha. Eles eram os chefes especiais e não os meninos. E que também tudo bem naquela época, porque naquela época era a bem, terminologia certa, né? Hoje os também, especiais, hoje que tá mudando. Nós somos especiais de alguma forma. Ou de alguma forma, ou para alguém. Exato. Né? Então, quer coisa melhor na vida do que ser alguém especial?
para alguém, de alguma E quem cozinha forma. é especial, né? Porque o ato de cozinhar para alguém é uma das maiores provas de amor. Você tá cozinhando para alguém, né? E eu digo assim, que eu falo muito isso para eles, a gente tem todos os ingredientes à nossa disposição e você pode pegar aqueles ingredientes e fazer um prato maravilhoso, lindo, delicioso, e você pode pegar os mesmos ingredientes e fazer qualquer gororoba, né? É uma opção nossa. E que a gente tem esses ingredientes na nossa vida também. Né? A gente tem todos os ingredientes à disposição e a gente tem a possibilidade da gente fazer uma vida maravilhosa para a gente ou a gente fazer qualquer coisa. Então, lá no Instituto, não aceito qualquer coisa. Tem que ser pratos lindos e a melhor vida. Então, se os pais não estiverem de acordo, estão no lugar errado, porque ali vai acontecer isso. Né? Então, às vezes as mães vêm, elas ficam meio receosas no começo, porque eu já dou a deixa que... E é tão difícil dar autonomia, e você falar, poxa, não difícil, depende de mim, é difícil. Mas é difícil para mim também, que não tenho. Mãe, difícil para ser mãe. É pra mãe, exatamente. Você vê seu filho criando asas, né? E você fala, meu É Deus. dolorido, mas a gente precisa dar essas asas, né? Que nem eu tinha um funcionário com síndrome de Down lá e a mãe levava, e um dia ele falou assim, poxa, falou pro menino que trabalha lá, por que você pode ir e voltar de ônibus sozinho e eu não? E eu ouvi aquilo, depois o menino veio me contar, né? E ele é um menino que tem total capacidade de voltar sozinho, mas a mãe tem medo e a gente não pode julgá-la, porque eu teria também. Ai, eu não vou deixar meu andar de ônibus sozinho. Mas vai. Aí o que acontece? Essa mãe, conversei com ela, tal. Eu falei assim, vai amadurecendo isso, né? E vamos fazendo de uma forma, assim, sutil, leve. E aí um dia ela chegou para mim e ela falou, olha, eu vou começar a treinar o Wagner para ir sozinho, né? Então ela veio com ele, mas ele tinha que dizer onde descia, onde entrava, papapá. Aí ela errava a estação para ele... Proposital, para ele saber. Então ela ensinou tudo. Foi tempo, né? Não foi fácil. Aí o que ela fez? Ela começou a deixar ele pegar, ela ia até o metrô, ele pegava o trem sozinho, o metrô sozinho, e descia. E aí tinha alguém esperando ele lá do Instituto. Aí eles vinham. Aí o menino do Instituto fazia ele trazê-lo no caminho. Quando ele já sabia, então ele começou a vir sozinho. Só que a mãe olhava de longe e a gente olhava do outro lado da rua, né? Meu Deus. Eu entendo essa mãe. Foi um processo. É demorado? É demorado. Né? Mas depois ele começou a vir e voltar sozinho. E aí depois uma das meninas, ela falou, eu vou voltar sozinha. Eu falei, não, mas eu não tenho autorização dela voltar sozinha. Eu preciso de autorização por escrito, né? Porque se ela sai e se perde, como é que eu faço? Né? Aí ele pegou e falou, não, pode deixar que eu levo ela. Eu falei, mas você sabe como você vai fazer? Sei, eu vou descer em tal lugar, assim, eu deixo ela na catraca, a mãe dela pega e eu pego o trem de volta, tá? Mas o que você pega? E se você errar? Né? Então, ele sabia tudo, né? E a mãe autorizou e tal, e a gente fez isso, né? Então, olha que legal. Ele não sabia, ele aprendeu e ainda foi levar a amiga depois, né? Muito legal. Tudo, né? Que incrível. E, Simone, você falou sobre a quantidade de pessoas que tem lá, né? São 300 alunos. 300 por ano a gente atende. Por ano. É. E como que é feito essas inscrições? Vocês têm fila de espera? Como que é? São rodízios, tá? Eu tenho um projeto que é rodízio, que é o Down Cooking, que é o projeto de entrada. Então, ali ele tem que passar por ali de alguma forma, porque eu vou conhecê-lo para saber se ele pode ir para outros projetos, né? E também entender se a mãe vai querer levar toda semana, porque são aulas semanais, se ela vai... se ela está preparada, porque eu vou dar uma faca de chefe na mão dele. Óbvio que isso daí tudo é muito, né, um processo, né? Não é, chegou lá, você vai, não é assim, né? Então, é um processo. O Down Cooking, ele é rodízio. Então, eu tenho muitos alunos que eles vão ficar sempre nesse projeto ou outros projetos como garçom e tal. Mas talvez ele não vá para projetos mais sofisticados, ou porque ainda não tem autonomia que precisa ter,
Ou porque às vezes a mãe não quer, tem medo, ou não pode estar lá toda no compromisso de horário, tem lição de casa, vai ter que cozinhar junto. Então, né, tem uma série de coisas ali que a gente vai ter que entender, né? Então, dentro do Instituto, tem outros projetos? Tem. Tudo ligado à área de gastronomia. Sim. Curso de garçom, de barista, Olha, que panificação, confeitaria. Maravilhoso. Tem várias que coisas. legal. E eu tenho um curso que eu não posso deixar de falar dele. É o curso de empreendedorismo agora, que a gente lançou no ano passado. Também pensando nas mães, né? As mães muitas vezes têm dificuldade de se manterem financeiramente, às vezes depende só do LOAS, enfim, né? E aí a gente, não sei se vocês conhecem o Mateuzinho, as bolachinhas do Mateus. Sim, a gente, o Matheus, a gente conhece. ele vai vir. É. Ele vai vir. E a gente conheceu ele num desfile, não foi? A gente estava sentada. Não, que a gente conheceu no desfile foi o Gabriel. O Gabriel. O Gabriel, ele é. trabalha no... Gabriel Pereira. É que, na verdade, a gente conheceu o Gabriel que trabalha no café. Aham. A gente conheceu o Gabriel no café. E a gente encontrou com ele lá, Lá no desfile, no desfile. Mas Então. o Matheus é o que faz as bolachinhas. Então, a história do Mateus eu vou contar porque a mãe me autoriza, tá? O Mateus, a mãe se separou, né? E ela falou, não, eu quero sair de casa, eu não vou esperar nada, eu vou sair de casa. Ela conseguiu alugar uma casa, mas a pensão que o pai dá, né? Nem dava para pagar o aluguel. Então, aí ele tinha aprendido a fazer bolachinhas, uma aula de bolachinhas. Aí ela pegou e falou, poxa, eu vou fazer alguma coisa para vender com ele, né? Então, ela incrementou toda a receita e tal, e ela começou a fazer essas bolachinhas com ele, porque ele vai também, ele põe a mão na massa, claro que com mais lentidão, ela acaba fazendo grande parte, mas ele participa de todos os processos, né? Do jeitinho dele, né? E isso, o Mateus se tornou o provedor da casa. Olha, que incrível. E hoje ele Incrível. emprega 3 pessoas. Nossa, Ai, que né? legal. Que beleza. Então, inspirado no Mateus, e com muito orgulho, a gente começou a fazer um curso de empreendedorismo, pensando nessas mães que não têm como se manter. Óbvio que a gente não vai de encontro com o Mateus, cada macaco no seu galho, Sim. né? A gente ensina a fazer outras coisas e se vou optar por isso, a outra por aquilo, para cada um ter um produto diferente. E que demais, só uma vírgula aí, que eu conheci o Matheus porque uma amiga minha estava num evento e ela tirou a foto das bolachinhas. Então, E falou, vou chegar "Nossa, lá, olha você vai ver. Então, olha só, foi legal. através de você que isso chegou em mim. Vai. E aí, a gente ensina esse curso de empreendedorismo é tanto para a mãe como para o filho. Eles têm que fazer juntos ou alguém responsável por ele. Porque a gente tem aula teórica, fala sobre validade, sobre manipulação, higienização, tudo, enfim, tudo que é para poder vender. Né? A parte de marketing também, porque eles vão vender pelo Instagram, né? Então, a gente ensina para eles como é que eles vão fazer tudo isso. Para poder ter outras histórias como a do Mateus. E a gente já tem, né? Mas a do Mateus não adianta. É o case de sucesso. Ah, Ai, Mateus que é Mateus. lindo. Eu sou suspeita para falar dele. E aí, o que a gente começou a perceber? As empresas, elas querem, Simone, me indica tal dos chefes especiais. Ou então a mãe chama, alguém vai, você tem uma empresa e chama o Mateus direto para ir lá. Aí a mãe prepara um monte de coisa, tem o custo com transporte, com tudo que ela gastou para fazer os produtos, com alimentação lá no dia, perdeu o dia todo, chegou lá, vendeu 10 bolachinhas. Não cobre o custo que ela teve, ou seja, ela teve prejuízo. Aí eu falei, agora é o seguinte, eu vou ser empresária de vocês. As empresas que procurarem, a gente vai falar o seguinte, a gente tem essa opção, né? Natália, Mateus, não sei quem lá, que faz esses produtos. Só que para eles estarem aí, vocês têm que comprar 100 unidades das bolachinhas ou de qualquer outro produto, tá? O que eles venderem a mais é deles. O que eles venderem a menos, vocês completam os 100. Mas eles têm que ter 100 vendidos. Justíssimo. Que é para ter lucro, porque Sim. senão... Porque assim, para a empresa fica muito bonitinho tê-los lá. Sim. Mas ninguém quer pôr a mão no bolso,
né? É que nem assim, chefes especiais. Todo mundo, ai, que trabalho lindo, maravilhoso, não sei o quê. Tá, gente, eu tô numa dificuldade financeira enorme com o Instituto. Eu não sei como eu vou manter, mas assim, você me falar que é bonitinho, que é um trabalho incrível, não paga as contas. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente tem que encarar tudo isso como negócio para poder sobreviver. Infelizmente, né? Então esse negócio dos empreendedores também tem que ser encarado como negócio. Quer ir lá? Vai ficar super legal para tua empresa. Fica sensacional. Vai mostrar que a empresa é Mas inclusiva, vale né? pra Mas eles estarem lá. E tá certo, porque assim, é muito fácil a gente, nossos filhos, a gente sempre conversa sobre isso, né? Entre nós. Que nossos filhos, eles precisam ser reconhecidos e nós queremos que eles sejam reconhecidos como eles, na profissão que eles escolherem. Claro. Então, porque tem síndrome de Down, não vai receber? Vai receber, porque ele tá fazendo o trabalho dele. Não é? Mas Então, é muita gente também querendo contratar pessoas com síndrome de Down. Ai, tal, mas assim, eu dou não sei quanto. Eu falei, não é você dar não sei quanto. Você vai contratar como CLT e você vai pagar o piso da categoria. Ponto. é isso. Eu fechei o café em novembro, né? Encerrei as atividades do café porque eu não tinha mais como manter. E a minha preocupação de eu ter levado tanto tempo o café adiante era de não deixá-los desempregados. E nós fomos no café. Foram. Ai, amamos, fomos. Nós, sabe com quem a gente foi? Com o Duarte. Sabe Duarte Júnior? Júnior Duarte. É Duarte Júnior, o deputado? É, deputado do Maranhão. Nem sabia. O deputado do Você Maranhão. não tava lá. Você não tava. Eu vou só ia Mas só sábado. ele é incrível, ele tá fazendo um projeto incrível lá no Maranhão. Ele tem um filho com síndrome de Down, o Luca. E o Lucas esteve lá também. E o Lucas esteve lá também. Que legal, gente. Foi que maravilhoso. bacana. E aí o Gabriel que serviu a gente. A gente teve um o encontro maravilhoso, o Gabriel. E teve também mais uma mocinha. A Amanda. Uma moça. Amanda, ela mesmo. Foi incrível. E aí eu não querendo dispensá-los, né? Eu fui empurrando com a barriga. Eu falei, agora, gente, não tenho mais como, né? E aí eu acabei fechando o café e eles trabalham, continuam, são CLT ainda, e eles continuam fazendo eventos comigo. Porque a gente faz eventos corporativos para ajudar a manter o Instituto também, né? Então, ao invés de eu contratar outros agora, eles já estão trabalhando lá, já ganham por isso, então eles que vão para os eventos, né? E fazem todas as aulas do Instituto, tal, porque é regra, né? Então tem que fazer todas as aulas. Ai, que legal. E como que faz para as pessoas apoiarem o Instituto? Pode conhecer o Instituto também? Pode, claro. Só tem que marcar comigo pra gente... porque como eu tenho uma equipe gigantesca de 2 pessoas, isso me inclui, tá? Isso me inclui ainda. Óbvio. Então, às vezes, a gente tá em aula, às vezes a gente tá em evento, a pessoa vai perder viagem, né? Então, tem que me agenda comigo e tal, e a gente agenda um horário para conhecer o Instituto. E a gente precisa de patrocinadores urgentes, porque o nosso principal patrocinador hoje, que é a GRSA, a gente estava em época de renovação contratual, só que ela foi vendida e a gente não pode renovar o contrato até que se faça a fusão. E, obviamente, chefes especiais não é tão importante para a empresa, né? Então, vai ficar lá no final da fila. Não para essa empresa, tá? Que eles são sensacionais, mas para qualquer empresa, porque tem outros assuntos mais urgentes para eles e eu entendo isso. E a gente não pode esperar, né? A gente precisa disso para antes de ontem. Então E aí a pessoa marca, por exemplo, a pessoa que quer patrocinar, vai através do arroba chefes especiais mesmo, no seu Instagram? Eles podem até entrar em contato com vocês se passar o meu contato, mas pelo Instagram também, arroba chefes especiais _, sou eu que administro, então eu vejo também. Mas não dá para acabar isso, né? Não pode. É lindo o jamais. projeto, é lindo a autonomia que todas as pessoas que passam pelo projeto têm. E a gente É tem uma resultados profissão, você incríveis, profissionaliza pessoas com síndrome de Down, né, com deficiência, no mercado de trabalho mesmo. A gente fala muito isso. Com certeza vocês conhecem o Dr. Zan, né? Conhecemos, a gente entrevistou o Dr. Zan aqui. O Dr. Zan, ele fala assim, que a síndrome de Down é uma antes dos chefes especiais e outra depois dos chefes especiais, né? E a gente vê realmente essa diferença, sabe? Porque antes, quando a gente começou, não existia nenhum outro projeto para eles. Hoje existe 300, né? Graças a Deus. E que venham mais 300. A gente só não pode esquecer que tem outras deficiências também, que as pessoas também deveriam estar também junto com outras deficiências, né?
porque é importante para todos, né? Se traz resultado para os nossos meninos, projetos assim também vão trazer resultados para outros, né? Com certeza, tem que olhar para todo mundo exato, mesmo. Exato. E eu trabalho no escritório do Outback. Olha aí, né, caramba? Não, e eu ia até falar, né, assim, lá abriu recentemente um no Morumbi e tal, e lá a gente tem o Gui Campos, que ele também passou pelo chefe. O Gui foi meu aluno, Exatamente, ele fez na Imbi Morumbi e tal, Ele é bacharel em Não sabia que o gastronomia. Gui estava no Outback, Tá lá ele estava em outro Morumbi restaurante tal. antes, né? Que legal. E eu conheci quando Eles foi- moram ali, né? Legal, ele né? mora na rua, Uhum. ele vai a pé, super tranquilo, e é tudo bonitinho, porque foi antes de abrir o restaurante, ele foi lá já conhecer onde era, tirou foto. Que legal. Muito legal, assim, ele vai Não, sozinho ele é uma até o graça. restaurante, conversei com ele, assim, muito legal mesmo. Que legal, que É. bacana. Ah. E a gente que tem gostoso. vários alunos no Outback, trabalhando no Outback. Que legal. E vocês fazem seleção também, Simone? Ou não? A parte de recrutamento para as empresas? Não, mas eu tenho uma parceira que faz. É? Ela Ai, bom faz. Isso é super importante, pra vocês, né? Tem. Porque a gente contrata Todas as bastante, pessoas né? que você precisar com deficiência, você pode me falar que eu te passo o contato dela. E outra, a gente também tem um programa de empresas muito grandes que precisam de muitos funcionários com deficiência. A gente também tem um programa para isso, para ajudar nessa questão de... Porque às vezes você não consegue contratar um número suficiente, né? Sim. A GRSA, por exemplo, ela precisa de 1.200 funcionários com deficiência. Ela não consegue, ela tem todas as vagas. É uma empresa super inclusiva que quer que os funcionários estejam lá, mas ela não consegue os funcionários. Mas sabe o que está acontecendo, Simone? A gente vem falando isso e já há tempos. Muitas empresas, o que elas querem? Elas querem cumprir a cota. Sim, claro. E o pai- o ideal deles, O né? ideal deles. Só que o pai e a mãe não quer que o Aham. filho seja mais uma cota. Seja parte dessa cota. Tudo bem, eles precisam cumprir a cota. É só procurar a GRSA através da gente, Ok. porque eles querem gente trabalhando, mas eles não A gente- conseguem. o que a gente luta e o que nós do Daulândia a gente sempre fala para as empresas onde nós estamos, ou quando a gente é chamado para fazer treinamento, para dar o treinamento, é que o pensamento da cota ele seja deixado um pouco de lado e veja a pessoa. Assim como é feito com a gente. Só que a gente tem que entender o seguinte, tá? Não é defesa, é só o meu olhar de realidade aqui. As empresas, na maioria das vezes, não estão preparadas, Sim. né, para você ter um funcionário que você precise o tempo todo estar ali junto, dá o suporte, né? Tá todo mundo correndo atrás de meta, e aí você não tem. O que acontece? Geralmente os meninos acabam ficando de lado, né? Porque você não tem um padrinho, ou dê o nome que quiser dar ali, mas ele precisa ter alguém ali, né, junto. Então as empresas muitas vezes não estão preparadas para isso. É óbvio que tem muitos dos meninos que você ensina uma vez, ele vai lá e vai fazer a rotininha dele direitinho, né? Até tem um aluno que ele falava assim, os notebooks não podem ficar em cima da mesa, tem que ficar guardados na gaveta. E aí um dia sumiu o notebook de uma das funcionárias e não achava, acionaram as câmeras, o segurança tal, e não achavam. Uma semana depois, descobriu que ele viu o notebook em cima da mesa, ele pegou e pôs na gaveta dele. Porque foi explicado que precisava... Ele fez o trabalho dele Ele ali fez no o trabalho tempo. dele, né? Então, Mas assim... esqueceram de perguntar para ele? Ou será que perguntaram para ele? Não, eu não sei. Viu mas o notebook? procuraram, É não verdade, sei, né? É verdade. E acharam na gavetinha dele. Aí perguntaram para ele falou que eu estava em cima e eu guardei, né? E super inocente, né, gente? Então, eles precisam, né? Que nem ele, você ensinava a rotina dele, ele fazia, estava ok, né? Mas tem outros, e eu sei por experiência própria, por causa do café, que nem sempre é assim. Eu tinha funcionário lá que você ensinava ele mexer na máquina de manhã, apesar de já ter feito vários cursos. Ele saía para almoçar, você tinha que ensinar ele a mexer na máquina de novo quando ele voltava do almoço.
Então, assim, imagina isso numa empresa. Ali era um lugar diferenciado, porque era o lugar deles, né? Mas numa empresa, você precisa ter alguém responsável por ele ali, para ajudá-lo, para dar o apoio e tal. E se essa pessoa tiver muitas metas, ela não vai estar preocupada com ele. Ela vai estar preocupada que ela precisa cumprir a meta dela. Né? Então, eu acho assim que se você dá treinamento para essas empresas, é muito fundamental que a empresa tenha essa consciência de ter alguém ali mesmo. E de ter uma área realmente inclusiva, porque a pessoa né? que cuida dessa área inclusiva, ela vai cuidar de toda essa parte, ela sabe quais são as pessoas que ela vai contratar e qual é a particularidade de cada pessoa que for. Mas às vezes essa particularidade só vem no dia a dia. Né? Só no dia a dia. Que a gente entende, porque assim, cada um, né? Não vai, a gente não pode ter uma regra geral que essa regra vai funcionar aqui. Então a gente impõe aquela regra na empresa, vai ser isso. Não vai ser aquilo, não vai funcionar para todos. Né? Cada um tem a sua dificuldade, ou então é mais. Ou então ele tem autonomia demais, então ele vai fazer totalmente diferente. Cada um é cada um. Na verdade, eu entendo até que quando a Ana falou da cota, o que acontece? Aí as empresas, elas têm ali a cota, elas contratam as pessoas, porque ela precisa cumprir aquela cota, mas mesmo essa empresa que tem essa cota, que tem que cumprir, ela não está preocupada com a pessoa. Ela não está preocupada, né, com a cota. Está preocupada com a cota, então ela não vai trabalhar isso. Não e é vai isso incluir, que precisa. Então, né, na verdade, a principal questão está nessa intermediário ali. Nesse amadurecimento das empresas, né? De estarem preparadas. Exatamente. E a evolução dessa pessoa? Porque antes da deficiência tem a pessoa, né? A gente não está contratando a deficiência. A gente está contratando a pessoa, e aquela pessoa, ela precisa evoluir dentro daquela empresa. Mas esse é o mundo ideal, né? Mas não é a realidade. Não é a realidade, exatamente. Que é por isso que existiu o Daulândia, os chefes especiais, para mostrar, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o capacitismo mesmo, para mostrar que eles são capazes, sim, da oportunidade, que é o que você falou aqui no começo, que o que falta é a oportunidade, então a gente precisa acreditar, dar oportunidade, e juntos a gente vai mudando o mundo. Mas eu acho que evoluiu muito já, né? Claro que tem uma estrada enorme, sem dúvida. Mas eu acho que vem evoluindo muito. Sim, no entanto, né? que quando a gente dá as nossas palestras, a gente leva os nossos filhos. E os nossos filhos, eles mostram, não só eles como os adultos, os jovens, eles mostram o quanto eles são capazes. Né? Você deve ter lá muitos que são muito mais capazes do que eu, por exemplo, eu cozinho, mas cozinho, né, de uma forma do dia a dia. Na raiva. Não cozinha nada. Sempre sobra pra mim. E tem uns que devem fazer... Mas é tatuada. Mas eu sou tatuada e tem uma queimadura da airfry. E com certeza tem uns ali que cozinham muito bem e fazem altos pratos. Cada um com seus talentos, Cada um né? com seu talento. É isso aí. É exatamente. E às vezes esses talentos precisam ser só lapidados. Exato, é isso mesmo. Como qualquer pessoa em qualquer área. Que você até falou no começo também. Tem área que a gente não conhece, eu quero aprender. Então eu não vou chegar dominando a sua área. Com certeza não. Mas se eu tiver uma aula, se eu participar, fizer um curso, eu vou aprender. E isso envolve o desenvolvimento deles. Vou falar na cozinha, porque é o meu negócio, o meu ramo, o meu nicho. Tem que ter muito apoio dos pais, porque faz sujeira, demora, né? Se você vai fazer um prato em meia hora, eles vão fazer em 1h30. Então tem que ter muito essa parceria dos pais, deles terem essa paciência, esse entendimento. Os meus alunos que têm essa parceria dos pais, nossa, gente, eles desenvolvem muito. Sim. Né? Porque senão não adianta fazer lá no instituto. Tem que ter um incentivo. Tem que ter. Dentro de casa. Começa dentro de casa mesmo. E a gente só pode cobrar do mundo quando a gente faz dentro de casa, né? Exato. Na nossa vida, né? Na nossa vida. Isso aí. Ai, muito bom. Obrigada, Simone. Que delícia acabou. esse papo. Acabou, você acredita? Gente, olha lá, a gente já acabou. Mas aí você pode voltar, outras vezes, porque a gente adorou. Quando pode? Amanhã? O papo é gostoso, né? Descontraído. E a gente tem muito para aprender um com o outro, muita né? troca, né? E um olhar diferente, né? Porque eu tenho um olhar que eu não tenho os meus filhos ali no dia a dia, né? Como vocês. Então, é muito legal também ver esse olhar
diferenciado de vocês? A gente Legal. costuma dizer que a gente trabalha 3 fases. A fase da infância, né? A infância na síndrome de Down, a adolescência na síndrome de Down e o cidadão síndrome de Down. Você já trabalha o cidadão. Aham. E que incrível esse trabalho. Lindo. São três fases da vida deles que como é importante a gente falar sobre isso. Sobre a infância, sobre a descoberta, que é o acolhimento. Eu que é quero o ver a que gente Melzinha faz. de chefe, sabe? Que lindo. Olha, eventualmente a gente faz aula para os pequenininhos. Ai, avisa, porque eu Fique quero esperta muito. lá no Instagram, a gente avisa. Ah, então tá. E que Eu vou trabalho levar a Mel. incrível, né? E que trabalho bacana, que trabalho gostoso. Deve ser Obrigada. gostoso Ai, estar é uma ali. delícia, é uma delícia. Eu acredito que sim. E a gente só tem a agradecer muito, mas muito obrigada. E vamos marcar outras vezes, né, gente? Sim. Porque a Vem, gente vou Com trazer o certeza, Mateuzinho, com vou trazer o certeza. Mateus e a mãe do isso, Mateus. Verdade, combinado. Vem com o Matheus. obrigada. Aproveita aí, deixa a E eu sua vou rede falar, a social. mãe do Mateus era aquela que falava, chefe, errei. Ah, corta! Maravilhosa, né? Mas ela é Sensacional. solteira, né? É, solteira. Ah, ela é dependendo. solteira, Tudo bem, pode, não precisa cortar. Ai, muito bom. Deixa, então, um recado pras mães. Mães, deem oportunidade para os seus filhos, acreditem, principalmente acreditem, né? Eu acho que todas as mães que vêm aqui devem falar isso, né? Porque acreditar realmente é um imprescindível, né? Se a gente acreditar que os nossos filhos podem, eles podem, em qualquer lugar que eles estejam. E todos ao entorno acreditarão também. E se você não acreditar também, né? Será dessa mesma forma, né? Então, é acreditar mesmo, é acreditar, dar oportunidade. Não importa se faz sujeira, se vai demorar. É seu filho, né? Não é o vizinho que vai fazer por ele, né? Exatamente. É cada uma de vocês. Então, é isso. Ah, querido. obrigada. E pra te achar, @chefe. @chefes especiais _ o chefes é FS, o F mudo. É chefe de cozinha. Uau, muito bom, obrigada. Obrigada.